Olá, meus amigos. Bom, estamos de volta aí com a nossa série Mundo em Debate. Eu sou o professor Corrêa e vamos lá. Continuamos aí com a seleção, dos nossos temas aí que consideramos de grande importância para os nossos vestibulares. Estou aqui quarentenado, cabelo maior que o do Guga Chakra lá da Globo News, já viram? Então é isso aí. A preocupação agora é a saúde e os estudos, não é? O resto a gente resolve aí mais tarde. Vamos lá? Bom, eu escolhi esse assunto aqui, o acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo foi assinado o ano passado e aí fica essa dúvida, né? Será que o acordo vai ser ratificado? Será que os países vão confirmar? Pois está previsto, né? Está previsto que todos os países do Mercosul, né, a Venezuela se encontra, numa condição diferente, o país está suspenso, mas os quatro, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e todos os 27, agora 27, com o Brexit em prática, com a saída aí, do Reino Unido, então são 27 países que devem ratificar o acordo, senão não entra em vigor. Tá bom? Eu postei lá no meu Facebook no dia 4 de junho. Então, uma sugestão, ou procurem outros textos aí, porque o assunto tem a cara dos nossos vestibulares. Então, o nosso governo, através da agência oficial, Agência Brasil, deu essa notícia aqui, ó. Mercosul e União Europeia fecham um acordo de livre comércio. Bom, isso é importante, acordo de livre comércio, né? Não significa que vai surgir um mercado comum entre nós, do Mercosul, e a União Europeia. Bom, para falar a verdade, o Mercosul vive a pior das suas fases, né? A relação Brasil e Argentina está muito conflituosa. Lembrando que a Argentina é um parceiro muito importante para nós, né? Esse conflito tem que ser resolvido logo. 70% das nossas exportações no setor de automotores têm como destino a Argentina. Bom, agora, o que vai acontecer? A ideia é criar uma área de livre comércio, quer dizer, mercadorias vão circular livremente entre os países do Mercosul e a União Europeia, somente mercadorias. E como comentamos já em algumas aulas, quando existe uma área de livre comércio, é natural que os países estabeleçam algumas exceções. Uma ou outra mercadoria, o país tem o direito de falar, ó, essa mercadoria eu não quero. Mas, no geral, a ideia é que a maior parte das mercadorias possam circular, sem as tarifas de importação. E assim os preços cairiam e seria benéfico para todos nós. Agora, será que de fato isso vai acontecer? O acordo foi comemorado, né? Esse acordo foi discutido por 20 anos e o ano passado teve assinatura. Mas será que ele vai ser ratificado? A comemoração foi grande. Aqui está o nosso ministro das Relações Exteriores, Ministro Ernesto Araújo, que chefia o nosso Itamaraty, que é quem é responsável, pela diplomacia. E isso pode já ser um agravante, porque que esse acordo é benéfico, é. Agora, ele tem uma postura um tanto muito assim pró-Estados Unidos, o que irrita a União Europeia. Ele tem um posicionamento quanto, por exemplo, ao aquecimento global, ele é um negacionista. Ele já chegou a afirmar que o aquecimento global é uma trama marxista para destruir o capitalismo. Então, isso complica um pouco. Bom, mas a ideia é que Mercosul e União Europeia, essas instituições, elas são maiores, do que aqueles que nesse instante governam, tá? Bom, mas é isso, vamos acompanhar. Os números são maravilhosos, né? Quando você pensa numa área de livre comércio entre esses dois, nós estamos falando de 800 milhões de consumidores. É 25% do PIB mundial, né? Não é pouca coisa. Para o Brasil, em 15 anos, iria agregar aí 125 bilhões no nosso PIB. Olha, imagina a beleza de receber 113 bilhões, em investimentos, em aumentar nossas exportações em 100 bilhões. Será que temos competência para isso? Porque tem gente que diz, esse acordo vai ser muito melhor do que, por exemplo, o Mercosul. Se eu posso exportar para a Alemanha, para a França, para a Itália, por que ficar pensando em Paraguai e Uruguai? Então, será que você pode exportar? Será que você tem competência para essas exportações? Os nossos automóveis vão e fazem sucesso na Argentina. Será que seria o mesmo na Europa?
Hum? Os nossos eletrodomésticos, ele na Argentina é um sucesso incrível. Será que um europeu compraria nossos eletrodomésticos? Agora em tempos de quarentena, né? Alguns estão se dedicando aí à culinária. Eu gosto sim de ficar estragando aí alguns ingredientes, né? Então de vez em quando você se interessa por um ou outro eletrodoméstico diferente. Para quem não gosta, mas só para questão de entendimento mesmo do que eu estou dizendo. Qualquer dia, passado a quarentena, não precisa correr para o shopping, como estamos vendo, né? Dá um pulo lá numa Polishop, fazendo propaganda aí, eu quero né? Quero o retorno. Dá uma olhada nos eletrodomésticos que você tem lá. Aqueles eletrodomésticos, em geral, fabricados na China, mas para o mercado europeu, para o mercado americano. Você não encontra com a mesma qualidade no Extra, no Carrefour, nas Casas Bahia. É uma outra coisa. Né? O que nós fabricamos aqui, será que tem aceitação na Europa? Quem é empresário, né, e exporta para a Argentina, para o Uruguai, será que tem competência para exportar para a União Europeia? Então é muito importante preservar o Mercosul, né? Inclusive ressuscitar o Mercosul. Esse acordo com a União Europeia é muito importante, mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai, de fato, ser ratificado. Aqui, ó, uma notícia que acaba de sair. Parlamento holandês aprova moção contra acordo entre União Europeia e Mercosul. Esse é o texto que eu sugiro que vocês, né, deem uma lida aí mais atenta, que está lá no Facebook. Então, o parlamento aprovou uma moção. O que seria isso? Seria o parlamento recomendando ao governo que não ratifique o acordo. Agora, se o governo quiser romper com o seu parlamento, aí o governo tem as consequências políticas internas. Agora, se o governo de fato quiser seguir essa moção, né, e não ratificar, aí a Holanda vai ter problemas com a União Europeia. Né? Por quê? Porque a União Europeia levou 20 anos, essa discussão foi de 20 anos, e agora vem a Holanda e fala: não, eu não quero. Mas a Áustria já fez o mesmo. Né? A Suécia tende a fazer o mesmo. Né? Você teve, por exemplo, o caso de um supermercado na Suécia que colocou uma faixa dizendo aos clientes: nós não comercializamos alimentos de origem brasileira pelo excesso de agrotóxicos. Eles não querem nossos alimentos lá. Então, isso que está começando, né, na Suécia, na Áustria e agora na Holanda, está crescendo. Esse sentimento de que não devem ratificar esse acordo cresce muito na Europa. E aqui um pequeno trecho, né? O Parlamento da Holanda aprovou nesta terça, dia 2, uma moção contrário ao acordo. A moção considera, ó que importante aqui, ó, padrões agrícolas de países do Mercosul são inferiores aos padrões europeus. E não tem como ter concorrência, e não tem como exigir do Brasil que eleve esses padrões. Né? Claro, a União Europeia não tem como interferir aqui, né, e estabelecer uma elevação dos nossos padrões. Eles podem simplesmente não comprar. Né? Mas se eles têm padrões mais elevados de respeito por exemplo, a mão de obra, meio ambiente, né, o custo se torna mais alto. O nosso custo sendo mais baixo é uma concorrência desleal, é o que nós já estudamos como dumping. Dumping são todas as práticas de concorrência desleal. Então isso cresce, né? Cresce lá. E aqui, ó, houve numerosas fraudes envolvendo carne brasileira destinada à exportação. Então eles estão levantando isso, né? Dúvidas sobre a qualidade da nossa carne. E aqui, ó, mais um trecho. Em outro ponto, deve ser rejeitado porque não há acordos do Tratado União Europeia-Mercosul que protejam a Amazônia, né? E previnam o desmatamento ilegal, o que vem acontecendo numa proporção, né, que o próprio INPE, lembra da discussão das imagens de satélite? Né? O INPE nunca registrou um desmatamento tão grande quanto no ano passado e como vem registrando esse ano. Né? Aqui, ó, a moção aprovada pelos holandeses é semelhante ao que a Áustria já fez e que a Suécia está também caminhando para fazer. Né? Então, tá aí, essa dúvida. Agora aqui, interessante, ó, na avaliação das fontes diplomáticas ouvidas pela CNN, né, em Brasília e em Bruxelas como sede da União Europeia, a decisão pode ser revertida por uma nova votação. Será que eles vão reverter isso? Ficamos aqui acompanhando. Né?
Então, ó, a ratificação ainda nem começou. Foi tão comemorado, o nosso governo falou tanto desse grande feito, embora não entra nessa briga política partidária que o vestibular quer distância, tá? Mas ele vai ser submetido a todos os países de lá e aqui do Mercosul. E aí eles estão reclamando isso na Europa, né? Que a questão da Amazônia não está aqui, mas eles estão reclamando também da quantidade de novos agrotóxicos que o Brasil vem liberando. Né? Eles não estão contentes com isso. Esses novos agrotóxicos que o Brasil está liberando, eles são de baixíssimo custo. Por quê? Porque boa parte do mundo já proíbe o uso desses agrotóxicos. Então a indústria que o produz não tem para quem vender. Automaticamente os preços caem. Então nós estamos usando um agrotóxico aqui que é considerado nocivo e de baixo custo. Enquanto o europeu tem que usar os mais novos, que têm alto custo. Então não é uma concorrência, né, legítima, leal. Um agricultor brasileiro desmatando, usando os piores agrotóxicos e eles lá com todo o cuidado ambiental. Também não é mil maravilhas, mas de fato o custo deles é muito mais alto que o nosso. Aí a concorrência de igual para igual, né, se é uma realidade de livre mercado, aí a concorrência, sim, é desleal, é o chamado dumping. Mas é isso. Para finalizar, vamos lembrar do presidente da França, Emmanuel Macron, que é hoje, com certeza, um dos que, na União Europeia, defende uma paralisação desse acordo, tá? Pelo posicionamento crítico mesmo ao governo Bolsonaro. Né? Em relação às dúvidas sobre aquecimento global, a posicionamento do nosso governo com relação aos povos indígenas, né, minorias em geral, né, a Amazônia em si. Né? Então, hoje a relação está muito tensa. É sabido que é importante que exista uma certa afinidade, né? Uma proximidade dos chefes de Estado, chefes de governo. E hoje, infelizmente, o nosso posicionamento é bem complicado, né? Nessa área assim, mais específica. Há uma afinidade enorme com o Trump, mas que não estamos vendo um retorno. Né? E, por outro lado, temos uma posição agressiva com relação à China, com relação à Argentina, que são importantíssimos parceiros para a gente. Né? Mas, de novo, não entra na briga política partidária, vestibular não quer isso. Tá? Vamos lá, vamos focar aí no acordo União Europeia-Mercosul e se é que esse acordo vai para frente. Beleza? Olha o meu Facebook aí e vamos nos falando. Até mais. Tchau.